Você ouviu a voz de Deus hoje? Eu espero que sim. Hoje foi domingo, você foi para o culto. Eu espero do fundo do coração que você tenha tido mais uma experiência litúrgica onde você abriu seu coração, falou com Deus e Deus falou com você. Mas eu quero te convidar para a nossa devocional, pois isso tem que ser um exercício diário. E é dessa forma que nós vamos amadurecendo na fé. Então seja muito bem-vindo a mais um momento devocional. Sempre às 9h30 estamos aqui com um vídeo novo e hoje o capítulo 2 de Filipenses. Esse capítulo é muito especial, pois nele nós temos uma poesia que é o cerne da mensagem de Paulo à carta aos Filipenses. Nesta poesia nós encontramos uma estrutura de como deve ser a nossa postura, como deve ser a humildade cristã. Eu te convido então a pegar a tua Bíblia, pegar o teu lápis, vamos tomar nota de tudo e abrir o coração para que este texto fale ao nosso coração. Eu sempre indico que você leia o capítulo todo, antes ou depois desse momento de vídeo, para que Deus fale contigo, não apenas pelo vídeo, mas que Ele fale por meio da sua palavra. O meu intuito é estimular você a ler a palavra do Senhor. Vamos então para a leitura do texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O desejo do apóstolo Paulo é que eu e você pudéssemos ter a mesma ação, o mesmo sentimento, a mesma postura que Cristo Jesus. E então ele começa a declamar qual era esta ação, esse sentimento que residia em Cristo Jesus. E aqui nós temos um paralelo muito sutil com a figura do servo sofredor e com a própria narração da criação da humanidade por meio de Adão. Pois temos aqui a figura de Cristo Jesus que, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o fato de ser igual a Deus. Diferente de Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e no momento da tentação, o desejo dele era sim de se apegar a atributos divinos e se tornar como Deus. Afinal de contas, era essa a promessa que a serpente deu a Eva. Mas Cristo Jesus não, ele se esvazia de si mesmo. E eu queria te convidar aos movimentos então desse texto. Primeiro, olha para a tua estrutura. Olha para quem você é. O salmista no Salmo 103 disse que o nosso Deus se compadece de nós e ele lembra-se que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Meus irmãos, como eu e você precisamos entender do que somos feitos, as nossas limitações, fragilidades, a nossa vida finita. Sabe, quando nós entendemos essas coisas, nós deixamos a altivez, nós deixamos a arrogância, nós ficamos prontos para agir com humildade. Cristo Jesus tinha ciência da sua natureza, mas mesmo sendo um com o Pai, ele esvazia a si mesmo. E esse movimento de esvaziar a si mesmo deveria ser uma prática corriqueira nossa. Precisamos nos exercitar dia após dia, a abrir o coração e deixar Deus fazer uma faxina, a tirar tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que nos desvia do foco. Sabe, às vezes nós estamos carregando uma bagagem tão pesada que se torna realmente um fardo na nossa vida. Isso é fruto de coisas que nós estamos tentando ter, tentando ser. E o Evangelho nos diz, se esvazia de si mesmo. Se eu e você queremos que Cristo Jesus seja gerado dentro de nós, se o fruto do Espírito precisa agir dentro de nós, nós temos dia após dia que exercitar o esvaziamento de nós mesmos. Somente por meio do esvaziamento é possível o próximo passo. Cristo Jesus esvazia-se a si mesmo e se torna obediente. A obediência é algo que é intrínseco ao cristão. O cristão que não obedece, esse não ama o Pai. Aquele que ama os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. Se nós desejamos realmente amar o Senhor, precisamos obedecer a sua palavra.
Não viver de acordo com os nossos achismos. Sabe qual é o problema do evangelho hoje? É que as pessoas têm tantos pressupostos, têm tantas ideias, tantas coisas que elas querem ser e elas não estão dispostas a abrir mão do que são para ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Sabe, a minha oração desde já é que você abra o seu coração para ser tudo aquilo que as Sagradas Escrituras dizem que você é. Sabe, para de ouvir o que os seus pais falaram que você é, ou que os seus amigos, ou que a sociedade, a Bíblia já deixou muito claro o que eu e você somos. Então não deixe os traumas do passado, não deixe todos os movimentos de acusação tomarem conta do teu coração. Não tome a forma desse mundo, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, que a gente não venha se amoldar a este mundo, que eu e você possamos ser justamente aquilo que o Senhor tem nos preparado para ser. O apóstolo Paulo, então, vai construindo o seu poema dizendo que Jesus abre mão de quem ele é, esvazia a si mesmo e se torna obediente. E essa obediência é uma obediência que vai conduzi-lo até a morte e morte de cruz. Ele se torna a semelhança do humano, sabe? Ele era 100% divino, 100% humano, nós cremos na natureza hipostática de Cristo, mas você imaginar que Deus, todo-poderoso, cheio de atributos, abriria mão de sua glória para viver uma vida humilde como a minha e a sua, sabe? Não existe nenhum exemplo de maior humildade do que esse. O Rei de todo o universo, Deus de todas as coisas, abdicou de tudo para se tornar servo. Para se tornar servo. Sabe, essa obediência até a morte, que sacrifício, que renúncia, que abnegação. E essa é a ação que deve permear a vida do cristão. Essa é a humildade cristã. É a humildade que se entrega, que renuncia, que serve. Sabe, eu costumo dizer que o amor que presta é o amor que serve. Se desejamos comunicar amor, que eu e você tenhamos uma postura humilde, uma postura de alguém que serve, que é prestativo com o outro. Muitos querem receber amor, mas poucos estão dispostos a servir em amor. Quer julgar o amor alheio? Julgue o seu serviço. O texto vai dizer então que Deus o exaltou acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e confesse que ele sim é o Filho de Deus, que ele é o Cristo amado do Pai. Sabe, toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Paulo encerra então essa poesia e começa a orientar como deveria ser a postura dos irmãos. E ele diz que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Isso quer dizer que ele desperta desejos, vontades em nosso coração e ao mesmo tempo ele nos capacita para esta obra. Ele nos convida a vivermos então sem queixas nem murmurações, a fim de resplandecermos no meio de uma geração corrompida e perversa. E tudo isso por meio da sua palavra, para que ele não tenha corrido inutilmente. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Ele encerra então o seu capítulo falando que enviará tanto Timóteo como Epafrodito, alguém que ele tinha um enorme carinho, que foi útil na vida do apóstolo Paulo, levando as ofertas, mas que neste momento havia ficado doente, quase morreu. E o apóstolo Paulo diz, para que a minha tristeza não fosse tristeza sobre tristeza, Deus o poupou, e ele está se recuperando, e Paulo enviaria ele de volta à comunidade em Filipos. Sabe, o apóstolo Paulo encerra esse texto falando como é importante ter pessoas para cuidar dele. Ele vai dizer como ele estava feliz, como ele se regozijava com isso. A minha oração no dia de hoje, para que a gente possa concluir, é que você tenha as atitudes de Cristo Jesus que foram aqui narradas, sendo obediente como Cristo Jesus, se esvaziando como Cristo Jesus, sendo servo como Cristo Jesus. E diante de todo esse movimento, que você haja sempre em amor. E que você possa abençoar a vida das pessoas que estão à tua volta, mas que você possa perceber a vida daquelas pessoas que Deus colocou para te abençoar e que hoje você seja grato pela vida delas. Assim encerramos o capítulo de hoje, já te convidando para amanhã, Filipenses capítulo 3. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva,
Me ajude a divulgar esse canal, comente, compartilhe, abra o seu coração aqui pra gente. Se você tem dúvidas, pode colocar. Se você tem sugestões, também será muito bem-vinda. E a minha ideia é que, diante das dúvidas que forem surgindo, no próximo vídeo eu vá respondendo. Então você pode ir colocando aqui, lembrando que isso aqui é um canal devocional. A gente tem outros ambientes para embates teológicos, a própria escola bíblica. Se você deseja se aprofundar, procure a escola bíblica mais perto de você, que com certeza você vai continuar crescendo na fé, mas o meu desejo é sempre te inspirar por meio da palavra para que você leia a Bíblia. Deus te abençoe e até amanhã às 9h30.